Graça e paz, queridos. Que honra. Muito obrigado, esse querido amigo, por essas palavras que me honram tanto. Que alegria estar com vocês. Parabéns pelos 12 anos. O apóstolo estava lembrando que eu estive há 4 anos atrás, quando a igreja completou 8 anos. Alguém estava aqui nessa época? Levanta a sua mão. Oh, glória a Deus. Parabéns. Como essa poderosa mensagem que nós recebemos agora, você prevaleceu. Você está aqui. Glória a Deus. Obrigado pelo convite. Eu me sinto muito honrado de estar aqui nesse aniversário com amigos preciosos. Eu empurrei o pastor William aqui para frente para ele celebrar, pular, e todo mundo pulando, e ele pulando assim, ó. A ponta do pé não sai do chão. Mas ele vai chegar lá. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra que mexeu comigo nos últimos meses, nas últimas semanas, e eu senti do Senhor de compartilhar em algumas igrejas que eu pude ter o privilégio de ministrar. Então, mesmo assentado, coloca a tua mão no teu coração e peça que o Espírito Santo traga espírito de revelação. Fala, Senhor, aquilo que eu preciso ouvir. Fala, Senhor, traz ao meu coração, traz revelação em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Quando eu ouvi o apóstolo falar sobre a visão de ganhar as cidades, eu pensava sobre esse desejo que Deus colocou no meu coração também, em tantos homens de Deus. Eu creio no coração do pastor William, do pastor Mateus, de vermos uma cidade alcançada. E a pergunta é, o que nós precisamos para isso? Será que é um prédio grande, uma estrutura moderna? Será que são as luzes, um bom som? O que será que nós precisamos para isso? É uma estratégia melhor? É uma visão melhor? É um mecanismo? É um processo de sistema? Não sei. Mas quando eu orava, o Senhor me falava sobre a vida de um homem que tinha tudo que o cidadão da sua época, da sua geração podia alcançar. Ele alcançou o topo. Ele saiu de um lugar humilde para o mais nobre lugar, e acima desse lugar não tinha outro patamar, não tinha outro degrau. Eu quero falar de um dos homens que mais me inspira e falar que para esse homem faltava uma coisa. Eu quero falar sobre o rei Davi. O Senhor o tira de trás das malhadas, um jovenzinho pastor, e dá a ele o título mais honroso que alguém podia ter naquele tempo. O rei de um império, um rei conquistador. Mas ele escreve um salmo, e no Salmo 27, verso 4, quero que você abra a sua Bíblia lá. Você vai ver comigo que ele fala que faltava uma coisa. E uma coisa ele pediu ao Senhor e ele buscava. E há uma versão que fala, e a buscarei. Ele procurava. E o que era? Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele queria a casa de Deus. Ele queria morar lá, porque é na casa que ele sabia que a presença de Deus habitava. Era lá que ele ia encontrar com o Senhor. E ele diz assim, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. O que ele queria na casa era a presença do Pai. E esse rei, ele tinha tudo, ele tinha um palácio, ele conquistou toda a riqueza, toda a prata, todo o ouro. Ele podia ter tudo que o homem pudesse desejar, as mais belas mulheres ele tinha, ele podia ter a Ferrari do ano, ele podia ter o celular do ano, ele podia ter tudo. Mas ainda faltava uma coisa. Do seu palácio ele olhava e talvez dava para enxergar uma pequena tenda feita de pano, simples, modesta, bonita, mas era muito simples comparado ao lugar que ele morava, um tabernáculo. E ele tem um anseio de construir uma casa para Deus. E ele diz isso para o Senhor. Ele estava fissurado para construir um palácio para Deus. E você sabe que Deus deu essa missão ao seu filho Salomão, que constrói aquele templo magnífico. Mas por que Davi queria tanto casa? Por que ele queria a casa para o Senhor? Por que ele queria morar nessa casa todos os dias da vida? E essa vida não era na eternidade. Ele está falando dos dias atuais, eu quero agora. Algo faltava para aquele homem e só podia completar, que era a presença de Deus. A presença de Deus naquela casa. A presença de Deus naquele reinado, naquele palácio. Ele queria essa experiência todos os dias, de entrar onde Deus morava. Meu querido, isso fala demais comigo, porque todo ser humano está correndo atrás de alguma coisa. Parece que nada nos satisfaz.
Parece que está faltando algo. Você está em busca de quê? Parece que nós alcançamos e ainda falta algo. Porque isso parece que está no nosso instinto. Você trabalha o ano inteiro para comprar o celular do sonho. E quando você vai lá e tira da loja, da vitrine, parece que perdeu o encanto. E você sai da loja e fala para você, já lançou o 14. Aí você olha para o seu 13 e fala, ó, já perdeu o valor. Parece que agora você quer o outro. E se você batalha o ano inteiro para comprar o que lançou, você compra. Aí fala lá, quando você tira ele da vitrine, agora tem o 15. E desse exemplo do celular, você começa a buscar coisa em Deus. Você fala, Senhor, o que eu preciso agora é uma casa. É um emprego melhor. Eu preciso de um salário melhor. E quando Deus abençoa você, virá outro motivo para você correr atrás e procurar aquilo. Mas nós estamos falando de um homem que alcançou tudo que ele poderia na terra e nada da terra o supriu, porque Davi era um cidadão dos céus e ele sabia que somente o céu podia preencher o interior dele, a alma dele. Nada dessa terra vai preencher você, porque você é um cidadão do céu e só o céu pode preencher você. Você pode dar um glória a Deus? Eu me lembro de um testemunho de um ator famoso de Hollywood, e eu não sei se ele se converteu, mas aquele testemunho ele falava assim, com lágrimas, eu queria que todo homem conseguisse todo o dinheiro que eu consegui. Ele disse, eu tenho mais dinheiro do que eu poderia imaginar para comprar tudo que eu posso pensar, mas ele disse, eu queria que cada um tivesse esse dinheiro para saber que esse dinheiro não preenche, não satisfaz, não preenche o interior. E aquele homem estava vivendo uma depressão terrível. Davi tinha tudo, mas faltava uma coisa. E ele estava com anseio de buscar. Ele fala, eu quero a presença. Senhor, eu quero a tua presença na casa. Eu quero estar lá. Nada mais é importante, nada mais tem valor, nada é vislumbrante, nada nesse palácio, as luzes, o som, nada que possa ter ali os dançarinos, a modernidade, a tecnologia, nada de ponta vai substituir a coisa principal que eu anseio, a tua presença na casa. E essa palavra falou muito comigo, porque nesse aniversário aqui eu creio que Deus está preparando um prédio maravilhoso que o apóstolo já me falou. Creio que Deus vai dar o melhor do que vocês pensam. Tudo de melhor, porque Ele é um bom Pai. Amém? Diga, Ele é um bom Pai. Davi sabia nesse texto, eu quero contemplar a bondade do Senhor. Ele é bom para vocês, Ele é bom para o Orvalho Santo. Ele vai dar o melhor, muito além do que você sonhou. Mas Ele poderia dar o melhor dessa terra e faltar o principal. O que nós mais precisamos da igreja para conquistar esse alvo que foi pregado agora, não são de estruturas da terra, não é de uma visão melhor, não são de estratégias que possamos copiar ou aprender. O que nós mais precisamos é a presença do Eterno na casa, é Ele morar lá, é nós tocarmos na glória dEle. E é isso que Davi, ele tinha como prioridade número 1. E se eu te perguntasse nesse aniversário, se você trouxesse uma lista de sonhos, de pedidos de oração nesse altar, para nós orarmos por você, para o apóstolo orar, o que estaria em primeiro lugar? Para alguns seria casa, carro, para os mais espirituais seria saúde, outros iam pedir a paz mundial, que o fim da guerra no Oriente Médio. Você poderia pedir tudo que está faltando para você. Mas você poderia trocar tudo isso pelo pedido de Davi. Senhor, eu troco o sonho da minha casa, o carro novo, o meu salário melhor, por uma coisa, e eu sempre a buscarei. Eu quero morar na casa, eu quero que a tua presença venha na casa, eu quero a presença do Senhor. Isso era tão forte para Davi, que quando ele escreve o Salmo do Arrependimento, Salmo 51, no verso de número 11, o que ele declara é, Senhor, não me expulse da tua presença. A preocupação dele era presença, e nem me retires o teu Santo Espírito. Agora, se nós compararmos com o antecessor de Davi, o primeiro rei de Israel, tem um coração diferente do Davi. E nós vamos comparar o coração de 2 reis, porque o apóstolo Pedro diz que a igreja é aos olhos do Pai constituída por reis e sacerdotes. Então tem um rei sentado perto de você, do seu lado, uma rainha sentada do seu lado. É isso que o Novo Testamento nos fala. Somos reis e sacerdotes. É uma realidade espiritual. Então Saul e Davi revelam 2 tipos de reis.
na igreja. É uma tipologia, porque Paulo diz que tudo que foi escrito no Velho Testamento foi escrito para exemplo nosso. Então vamos ver o coração do rei Saul. O que ele estava preocupado? Em 1 Samuel 15, 28, quando o profeta Samuel, usado pelo Senhor, diz que o Senhor tirou o trono, tirou o reino, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então agora vem Saul, olha o coração dele. Então ele disse, pequei. Começou bem. Mas ele fala para Samuel, honra-me, porém, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, diante do povo, e volta comigo, para que adore o Senhor, teu Deus. Não é o meu, é o teu. O que eu estou preocupado é com a minha reputação, com a minha coroa. Eu não quero perder o título, eu não quero perder a posição, eu não quero ser humilhado diante do povo. Volta comigo, me honra lá, porque o coração dele estava nessa terra. O coração dele estava em tudo que a alma, a ambição, o desejo de títulos, de honrarias, de diplomas, de coroas, de conquistas, de salário bom, de benefícios com seu status de rei. Ele não queria perder. O medo de Saul era perder coisas da terra. O de Davi era de perder coisas do céu. Ele estava preocupado com a presença. No Salmo, quando ele fala, eu pequei contra ti, ele não está preocupado com a reputação dos homens, porque ele fala, somente contra ti pequei. Mas ele tinha pecado contra homens também. Mas é porque o coração dele estava tão vertical, que ele fala, Senhor, é contigo que eu estou preocupado. Essa é o meu anseio, é o meu coração. Quando Paulo diz aos Coríntios, em 1 Coríntios 15, 19, para aquela igreja, para a igreja, não para ímpios, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19, há uma versão que fala assim, somos os mais dignos de lástima. Compaixão, diz essa versão aqui. O Senhor tem compaixão, tem dó de uma igreja que vive pelos benefícios da terra. O que eu posso ter, o crente consumista, o que eu posso conseguir nessa igreja, o que eu posso ter para mim, o que Deus vai me dar, Ele vai me prosperar. Esse é o coração do rei Saul. Nós temos uma porção, uma parte dos cristãos com esse coração. É um coração voltado para a terra, é o coração de um crente galinho, os olhos para a terra. Mas há uma igreja com o coração de Davi, que os olhos são de águia, estão nos céus, amém? Filipenses 3:20, Paulo diz que esse coração declara, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A sua pátria é nos céus, você é cidadão celestial, por isso que nada dessa pátria terrena vai suprir você, somente as coisas do céu, somente avivamento, somente glória de Deus. Houve um homem que recebeu um dos mais belos convites. Ele poderia ter se tornado o 13º apóstolo, seguidor de Cristo, ou ficado no lugar de Judas, seria o 12º, porque para pouquíssimos Jesus deu o convite, vem ser meu apóstolo, vem me seguir. Mas ele tinha um problema. Lucas 18, 22 fala que esse homem, quando recebe o convite, ele ouviu Jesus e disse-lhe, ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Uma coisa. Davi tinha dito que uma coisa faltava para ele. E Jesus fala agora para esse jovem, uma coisa te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas você sabe que ele sai triste, porque ele trocou tesouros dos céus, prometido no texto, pelos tesouros da terra. Que coisa terrível! Ele perdeu a chance de ser apóstolo de Jesus. Nunca mais se menciona sobre ele. Ele desaparece, o nome não é mencionado. Por quê? Porque ele escolheu tesouros da terra, ao invés de escolher os tesouros do céu. Tem igrejas que estão mais preocupadas com os tesouros da terra. Querem uma casa muito linda, mas esqueceram o principal, quem vai morar na casa, quem vai habitar nela. Essa casa é para quem? Para quem estamos edificando casa. Por que Davi tinha tanto esse desejo em casa? Ele pede isso ao Senhor. Não a oração genuína que fica sem resposta. Creia nisso. Moisés um dia ora querendo ver a face do Senhor. E o Senhor então aparece para ele no Monte da Transfiguração, resplandecendo a sua glória. Pode demorar.
Em Atos 13, verso 22, o Senhor coloca um título em Davi que nenhum outro homem ou rei teve. Eu disse no início que Davi alcançou o mais alto posto. Não tinha um título superior a rei. Será que é semideus? Mas você acredita que Deus inventou um título superior a rei para dar para aquele homem que tocou o coração de Deus? Que queria tanto Deus? Está em Atos 13, 22. Olha o título que Deus dá a ele. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Olha que título maravilhoso. Isso é melhor do que de rei. Não houve outro que recebeu esse título de Deus, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Por que ele recebe esse título? Porque ele tinha um coração que queria a presença. O Senhor gostou tanto disso, que deu uma honraria maior do que de rei. Você será conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Que coisa poderosa! Que essa igreja Orvalho Santo em Uberlândia seja conhecida como igreja segundo o coração de Deus. Dê um forte glória a Deus aí! Você pode conseguir tudo dessa terra, o maior título dessa terra, todos os poderes, ganhar o mundo inteiro. Ah, querido, mas são poucos que vão ouvir o Senhor dizendo: você é homem segundo o meu coração. Uma mulher segundo o coração de Deus. E aí, sabe o que Deus fala? Que ele teve saudade de uma casa. O único lugar na Bíblia que Deus diz que tinha saudade de um lugar, de uma casa. E ele tinha dito em Atos que ele não habita em construções feitas por mãos. Mas ele fala que estava com saudade de uma casa e trouxe uma promessa que ia restaurá-la, reformá-la, reedificá-la. Ela tinha sido caída, mas ele disse: eu vou levantá-la de novo. Atos 15, 16. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. O Senhor prometeu e ele fará. Ele não disse que era o tabernáculo caído de Moisés. Houve 2 tabernáculos. Ele disse que é o de Davi. É o de Davi que ele estava com saudade. O de Davi talvez foi o mais simples, o mais humilde, por vários motivos. Por isso que Davi queria construir o palácio. Mas o Senhor falou: é daquele lá, daquele pano, onde Davi entrava com o coração sedento, tocava na ponta do altar, tocava diante da Arca da Aliança, e ali eu me manifestava segundo um adorador que era homem segundo o meu coração, que fazia a minha vontade. O Senhor disse: eu estou com saudade dessa casa, a ponto de restaurá-la, eu quero era de volta. O Senhor não disse que queria o templo de Salomão de volta. Interessante, né? Glamouroso templo. Ele não disse que queria qualquer outro lugar, qualquer outro palácio. Ele se referiu ao tabernáculo que Davi passou a vida dele clamando pela presença. E o Senhor disse: eu quero restaurar aquele lugar. Eu quero profetizar que essa promessa se cumpre em Uberlândia, se cumpre na Orvalho Santo. Vai ser nesse lugar que Deus vai restaurar o tabernáculo caído de Davi. E ele virá com a sua glória habitar nesse lugar. Você diz amém para isso? Levante uma das suas mãos e fala: o que mais precisamos, acima de tudo, é da presença do Espírito Santo sobre a igreja. Querido, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, ele vai nos dar tudo de rebote. Ele vai dar tudo o que precisamos. Paz e alegria verdadeira, esse preenchimento interior de satisfação e gratidão. Por isso que no Salmo do Arrependimento, quando ele fala: não me tira o teu espírito, ele sabia que com o espírito ele teria tudo. Em Salmo 51, 12, ele fala: restitui-me a alegria da tua salvação. Deixa eu te dizer, as alegrias de conquista na terra são passageiras, mas a alegria da presença é eterna. A alegria do Senhor, ela vai suprir tudo que você precisa. Talvez está faltando a casa, está faltando o carro, está faltando o salário que você que ainda quer, mas se você tiver a presença, a alegria vai ser plena, a alegria vai ser completa. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Com o Espírito Santo, você vai ter tudo o que você precisa para alcançar o alvo que foi pregado aqui. Com ele você vai ter o dínamos, o poder capacitador de Atos 1:8. E você vai ter o poder para ter visão,
para ter estratégias, como Deus deu ao apóstolo para a multiplicação. Você vai ter tudo. Você vai ter provisão. Você vai ter capacitação para amar e perdoar. Você vai ter poder para se contentar com aquilo que Deus te deu e ser grato. Você vai ter poder para deixar de murmurar e reclamar. Você vai ter poder para deixar de ser chato. De vez em quando você é chato, igual eu. Conta a verdade pro seu irmão, fala assim, talvez você não sabe, mas de vez em quando você é chato demais. Fala para ele. Acorda ele, fala. Tem hora que você se vê no espelho e nem você aguenta você. Você fala, eu sou chato demais, não é? Mas quando o Espírito Santo vem sobre você, a chatice vai embora. Ela é derretida e você se torna uma pessoa doce e maravilhosa. Aleluia! Glória a Deus! Quando o poder do Espírito é derramado sobre a igreja, você deixa de criticar a igreja. Você deixa de julgar a igreja, de ficar apontando os erros e as falhas. Quando o Espírito é derramado, você deixa de ser ansioso e você começa a aprender a esperar em Deus. Quando o Espírito Santo é derramado, você deixa de ser briguento. Você é briguento? Fala para quem está ao outro lado, eu sei que você tem essa carinha, mas a minha esposa fala isso para mim, quem te vê não te conhece, essa carinha aí, ela sabe o quão briguento eu sou. Por isso que eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Você também precisa? Para deixar de ser orgulhoso e se tornar mais humilde, aprender a se submeter às autoridades espirituais que Deus constituiu nessa igreja. E submeter de coração, não de cara para fora. Ser mais generoso com a obra de Deus. Aleluia! Você vai ter poder para vencer as tentações desse mundo. Você vai receber poder para vencer o pecado, o mundo e o diabo. Você vai receber poder do alto para cumprir a sua missão na terra, o seu chamado. Levante uma das tuas mãos, porque cada um nessa conferência recebeu um chamado do Eterno. Você está aqui hoje porque você foi escolhido a dedo. O Espírito Santo tem uma obra através de você nessa cidade. Você recebe? Pastor, isso é profecia, é bíblica, Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e você será minha testemunha, tanto em Uberlândia como em Minas Gerais, em todo o Brasil e até os confins dessa terra. Você recebe isso? Quando você recebe o poder do alto na casa, você se torna mais parecido com Jesus lá na sua casa. Lá onde você trabalha, lá no seu bairro, as pessoas vão olhar para você e vai falar, ele me lembra Jesus. E eu quero encerrar te falando então duas coisas que Davi nos ensina para alcançar isso. Dois alvos, duas práticas simples, básicas, simples, que eu e você deveremos aplicar. Como alcançar o que Davi alcançou? A presença na casa. A manifestação da glória de Deus. Primeira coisa. No Salmo 51 ele nos ensina, ele teve uma revelação do que Deus queria, no verso 16. Salmo 51, 16, diz assim, pois não te comprases ou te deleitas em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, e o coração compungido e contrito não o desprezarás. Ó Deus, há uma revelação. Ele está dizendo, o Senhor não quer os nossos ritos religiosos, os nossos cultos, os nossos sacrifícios. Ele quer um coração quebrantado. Porque ele descobriu que é o coração quebrantado, Deus não despreza. Meu irmão, eu posso olhar para você aqui agora e ver você olhando para mim, mas o Senhor que habita nessa casa, ele vê dentro de você. E às vezes ele sabe que muitas vezes você está aqui de corpo, mas não está de fato, de espírito. Sua mente não está aqui, seu coração não está aqui. Você está preocupado aí com ficar olhando o seu celular, doido para ver as fotos das pessoas que você quer curtir. Você está pensando que você vai jantar depois. Você está pensando que está demorando demais, ou o que vai ser amanhã. Você está aí apavorado, talvez, com alguma coisa, mas está aqui. Mas a pergunta para Deus é, será que Ele tem você aqui? Antes do Senhor me dar essa palavra, eu estava numa conferência numa das maiores igrejas no Brasil, doido por aquela conferência, mas estava sentado ali, muito cheio. Eu comecei a reclamar do calor, do desconforto da cadeira, reclamar que o som não estava chegando lá onde eu estava. Eu me sentei,
comecei a olhar no celular, coisas que eu tinha para responder, fiquei lá analisando o que eu mudaria naquele prédio, olha que arrogância. E eu senti o Espírito Santo gritando dentro de mim quando eu estava lá sentado. O Senhor disse, o que você veio fazer aqui? Eu falei, o quê? Será que é Deus ou o diabo? Eu entendi que era Deus. Eu comecei a orar. Eu ouvi o Senhor dizendo, você não está aqui, você está aqui só de corpo. Eu disse, Senhor, eu vim para um culto. O Senhor disse, não veio não. Você não está me cultuando. Você está aqui para qualquer outra coisa, assistir um show, uma palestra, ver a estrutura, mas você não veio aqui por minha causa, pela minha presença. Na hora eu me levantei, com medo, pedindo perdão, desligando o celular, levantando a minha mão e dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Às vezes Deus usa o meu discipulador para fazer isso. Mas ele não estava lá naquela noite. Porque se ele tivesse, ele falava, desliga o celular e vai adorar. Faltou ele lá. Mas o Espírito Santo estava lá. O Espírito Santo está olhando você 24 horas, ele conhece você. Ele sabe se você tem um coração sedento, quebrantado ou não tem. Porque Jesus disse em Marcos 7, verso 6, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então Davi aprendeu que Deus não queria culto, que Deus não queria oferta, que Deus não queria louvor, que Deus não queria adoração, que Deus não queria nada disso. Ele trocaria tudo isso por um coração quebrantado, porque um coração quebrantado atrai o céu. O Senhor não despreza, o Senhor sente o cheiro de um coração quebrantado e Ele vem. Se nesta noite tem um coração quebrantado aqui, vamos ser todos beneficiados, porque Ele vem por causa de um coração quebrantado num culto. Aleluia! Então pastor, se ele não quer nada disso, ele não quer minha oferta, meu culto, minha adoração, eu vou ficar em casa. Não, você devia continuar lendo o texto. Ele revela a primeira verdade, e no verso 18 do Salmo 51, ele continua dizendo, faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Sião é uma tipologia da igreja no Velho Testamento, aponta para a noiva. E Davi sabia que na presença de Deus, quando a igreja se reúne, o bom pai, aquele que ele disse, eu quero contemplar a tua bondade na casa, ele vai derramar bondade sobre Sião. Ele vai fazer o bem. Você veio aqui hoje e tem promessa, como Hebreus 11:6, ele recompensa quem o busca. Então, pelo fato de você ter saído de casa, do seu trabalho, e vir hoje cultuar, o Senhor é tão misericordioso, que Ele está derramando bênção na sua vida, na sua casa, bondade, recompensa, resposta de oração, vitória, tudo isso está caindo aí, amém? Ele faz o bem a Sião. E outra coisa, ele edifica os muros de Jerusalém. Se Sião é uma tipologia da igreja, Jerusalém aponta para a nossa família, para a casa, a cidade do Deus vivo. Então ele cerca a sua família de proteção. Hoje a sua família está sendo protegida, coberta pelo sangue de Jesus, porque você veio buscar a Deus. Mas o verso 19 está a cereja do bolo. Davi revela, então, esse então é poderoso, te agradarás do meu culto, da minha oferta, das minhas mãos levantadas, da minha dança, de tudo que eu oferecer sobre o teu altar, o Senhor vai se agradar. Sobre o seu altar oferecerão novilhos, isso é, vai oferecer o sacrifício, o holocausto. Deus ama culto sim, mas Ele ama culto de adoradores que vêm para adorar em espírito e em verdade. Aqueles que vêm de fato, aquele que vem com o coração quebrantado. E isso faz com que a glória se manifesta. O Berlândia não precisa de mais uma igreja chique, ele precisa de mais uma igreja que reflete a glória de Deus. Pessoas ao entrarem por aquele portão vão sentir uma atmosfera aqui pesada, chamada Shekinah. O peso da glória de Deus. Quem está comigo nessa aí? Amém? Segunda coisa que Davi nos ensina, além do coração quebrantado, Salmo 51:15, nesse Salmo do arrependimento, ele vai dando chaves, revelação. E ele diz assim, abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Ele sabia, porque ele escreveu no Salmo 22, verso 3, que Deus habita no meio dos louvores de Israel.
quando começamos a louvar e adorar, a adoração é como um canal, é como um portal que se abre e ela traz a manifestação da glória de Deus. A adoração é uma conexão. Nós precisamos adorar porque a adoração nos transporta para esse lugar. Salmo 100 diz, há uma porta que se abre que chama-se louvor para entrar no santuário onde Deus está. Você veio louvar aqui com esse louvor tão maravilhoso. E a Bíblia diz que ele habita no meio dos louvores. Então por isso que Davi fala, abre os meus lábios para eu manifestar o seu louvor. A segunda chave, além do coração quebrantado, que atrai a glória de Deus, diga comigo bem alto, é a adoração. Esse lugar vai ser o tabernáculo da adoração. Davi era um adorador que atraía a glória de Deus. E nós temos Davis aqui, nós temos mulheres com o coração de Davi aqui. Amém. No Salmo que nós lemos, 27, no verso 4, ele fala do que ele mais queria. Ele revela o que ele mais desejava. Mas o Salmo 27, verso 6, ele diz o seguinte, olha aí na sua Bíblia, Salmo 27, 6. Agora, será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam, e no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, e cantarei e salmodiarei ao Senhor, no seu tabernáculo. Lembra que o Senhor disse que o tabernáculo era de Davi? Um está revelando que o tabernáculo era um do outro. Senhor, o tabernáculo é seu. Em Atos o Senhor fala, não, o tabernáculo é de Davi. Eu acho que é dos dois. Porque os dois estando lá, ele diz, é lá que eu vou oferecer sacrifício de júbilo. Sacrifício de júbilo é quando você não quer jubilar, você não quer cantar a canção que a gente está aqui, porque você está triste, mas mesmo assim você dá um sacrifício, que Hebreus fala que é o sacrifício de lábios que confessam o nome do Senhor. Meu querido, louvor maravilhoso é quando você entra na igreja, às vezes cansado, desanimado, num dia de luta, você está não querendo cantar músicas de alegria, mas você fala, é nesse dia que eu não quero, que eu vou te dar o meu melhor louvor, sacrifício de júbilo, porque o Senhor é digno, aleluia! Então grava o que Davi está ensinando, cantarei e salmodiarei ao Senhor, grava isso aí, isso é um ensino pedagógico aí. Verso 8, e ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Como que eu vou buscar a tua presença no tabernáculo? Volta para o verso 6. Oferecendo sacrifício de júbilo, cantando e salmodiando ao Senhor. Agora, vem o apóstolo Paulo, outro adorador, no Novo Testamento, inspirado pelo Espírito, dá uma ordem à igreja. Em Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. O original diz assim, mas deixai-vos encher do Espírito. Porque o Espírito Santo quer encher você. Enchei-vos do Espírito. E a pergunta é, como encher essa casa? Como encher esse culto, essa conferência com o Espírito? Com o mesmo ensino didático de Davi. Olha o que Paulo ensina no verso 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Parece alguma coisa que você acabou de ler? É o mesmo ensino de Davi, é o mesmo ensino de Paulo. Ah, querido, passos, há um caminho que se você obedecer aquela tabela, aquele ensino, aquelas chaves, o mundo gosta de códigos. O Senhor prometeu, eu virei. Verso 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu te perguntar, alguém aqui algum dia já experimentou a presença manifesta de Deus tão poderosa na sua vida? Que de fato aquela canção que cantamos, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não quer mais ficar. Davi e Paulo sim, conhecia o prazer da presença. Você já parou para esperar pela presença do Senhor invadir a casa, através da adoração? Hoje nós estamos com cultos tão corridos, com agenda tão corrida, não temos mais tempo para esperar e falar, Pai, vem na casa, vem me tocar. Vem, é o que eu mais preciso. Mais do que bênção, mais do que a vitória. Eu quero o coração de Davi, eu quero o Senhor. E eu te prometo que nos próximos minutos, se cada um que está me ouvindo aqui nessa conferência, que está começando hoje, vai até domingo, mas hoje nessa abertura, se você quer ter um toque de renovo, um toque da glória, um toque da presença manifesta e comprovar o que eu estou pregando é a palavra de Deus, e temos um Deus fiel,
que diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo. Se você vier agora com um coração quebrantado e com uma atitude de adoração, de obedecer Davi e Paulo, falando entre vós, então não pode ter boca fechada. Não é com a mente, é falando. Se você começar a salmodiar, declarar palavra em adoração, é entoar louvor de coração, suas próprias palavras, ser grato ao Senhor por tudo, até por lutas, e tiver hinos e cânticos espirituais. Alguém aqui já é batizado no Espírito Santo? Você já ora em línguas? Então a sua oração em línguas pode ser transformada num cântico de louvor nessa noite. Se tiver mais um comigo aqui, 2 concordarem na terra, o Senhor diz: eu farei. Então, nos próximos minutos, podemos experimentar a glória invadindo essa casa. Aqui vai parecer o tabernáculo de Davi. Nós vamos ter saudade da presença. E quando o Uberlândia saber que Deus está visitando esse lugar, Ele está habitando aqui, virá gente do norte, do sul, do leste, do oeste, da região de Uberlândia, virão de longe dizendo: eu estou com fome, tem presença de Deus aqui. Quando eles entrarem pelas portas, comprovarão: Deus está neste lugar. Tem alguém comigo aqui que precisa da presença? Você topa 5 minutos de obedecer Efésios 5,19? Tem como colocar no telão esse texto? Efésios 5,19. Fica de pé no seu lugar para parecer que está acabando. Porque eu quero pregar menos e eu quero orar com você para que você tenha uma experiência de renovo. O presente que Deus pode dar ao orvalho santo é derramar esse orvalho do céu e encher você, renovar você. Oh, arabacaia lá, labassuriana. O Senhor está vendo corações aqui. Se Ele achar um coração de Davi, se Ele achar um coração de uma irmã como o de Davi, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Você não precisa esperar que o ministério começar, a música começar, porque Ele já está nesse lugar. Você pode começar a cumprir o apelo dessa mensagem aí onde você está. Se você quiser vir aqui para frente desse altar, você é livre. Se você quiser ficar aqui de pé, com as mãos levantadas, se ajoelhar, ficar no seu lugar, encostar na parede, não importa. Quem tem sede pela presença? Quem tem sede pela habitação? Pela casa do Senhor. Vem aqui à frente e não fica calado. Obedece esses passos. Se você puder, comece agora a falar entre vós, entre nós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor. Espírito Santo, vem com tua glória aqui agora. Vem ouvir aqueles que estão com a boca aberta, dizendo: é isso mesmo. É como Davi ensinou, é com o coração que louva. Levanta as suas mãos.